Mister, boa tarde, parabéns pela vitória. Foram 2 semanas de trabalho, né, intenso na Toca da Raposa 2 antes desse primeiro amistoso da intertemporada. Queria que você fizesse essa análise do jogo, né, uma vitória importante. A primeira pergunta aqui para a TV Cruzeiro. Olá, boa tarde, bom dia a todos. Sim, realmente este é o nosso primeiro grande teste desta intertemporada. Eu gosto mais de lhe chamar um jogo de preparação, porque faz parte daquilo que é nós termos um contexto competitivo, e um contexto competitivo que foi bom hoje. Valorizo mais aquilo que é o comportamento do que propriamente o resultado, sendo que trabalhamos todos para ganhar, queremos sempre ganhar, mas mais do que o resultado que hoje serve para solidificar aquilo que foi feito dentro do campo, é o comportamento, as respostas que os atletas vão dando. Obviamente que estamos longe ainda daquilo que queremos estar no início do campeonato, na retoma do campeonato, mas este é o caminho, ou seja, podermos ter a capacidade de trabalhar bem, de nos irmos melhorando ao longo de cada uma das semanas de trabalho, para que possamos depois chegar no primeiro jogo frente ao Internacional, e aí sim estamos preparados para conquistarmos uma vitória e 3 pontos, que serão importantes para a retoma do campeonato que nós temos de fazer. Arthur Jorge, Pansieri, eu queria te perguntar sobre essa intertemporada, o quanto ela está sendo benéfica para isso que você acabou de pontuar, a competição brasileira, enfim, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Como que foi planejado? Como é que vocês escalonaram, por exemplo, parte física, fortalecimento, também as jogadas, né, os joguinhos ali, nos trabalhos técnicos? Como foi isso? E também projetando amistoso de hoje, amistoso de domingo, para ter esse trabalho num total e as coisas boas chegarem. Bem, este é um período de tempo que nós no Brasil não temos, que é uma paragem exatamente a meio do campeonato, e ao que sabemos vamos ter 4 anos mais ou menos assim, com paragens em junho ou julho de cada um dos anos. A questão de ser benéfico ou não, nós vamos depois avaliar quando tivermos a retoma e quando terminamos o campeonato, porque é fácil de perceber que para nós, enquanto Cruzeiro, nós tivemos um período de crescimento, desde o momento em que comecei eu a trabalhar no Cruzeiro. Esse trabalho foi trazendo resultados, foi trazendo também classificações na Libertadores e na Copa Brasil, foi trazendo também ganho de posições na classificação do Brasileirão, e esta sequência daquilo que era o nosso crescimento é interrompida por aquilo que é a paragem para a Copa do Mundo, e nós temos que nos adaptar, temos que preparar e temos que tentar, acima de tudo, não perder aquilo que são os princípios básicos da equipa, que é, para além de conseguir ganhar e estar bem preparada, ter uma identidade muito própria, ou seja, uma identidade que hoje vimos alguns sinais dessa identidade, longe ainda daquilo que é a reação, a qualidade com bola, aquilo que é sermos mais objetivos ofensivamente, de sermos verticais, de defendermos melhor. Tudo isto são aspectos que nós temos que trabalhar, e trabalhamos diariamente. Trabalhamos cada uma das semanas e em cada uma das sessões de treino para podermos potenciar não só a condição do atleta, que tem que recuperar após os 21 dias que nós demos de folga ou de paragem para os atletas, e para podermos potenciar a equipa a conseguir encontrar novamente o seu equilíbrio, o seu balanço em todos os momentos do jogo, que são muito vastos e muito variados em termos de um contexto de uma equipa de alto nível que se quer apresentar forte para esta segunda metade e poder disputar cada uma das 3 competições que está envolvido. Arthur, Adroaldo Leal, Rádio Fã FM. O Kaique deixou o Cruzeiro, o Rojas veio, né, hoje fez a sua estreia com a camisa do Cruzeiro, e a gente viu uma boa dupla dele ali com o Sinisterra pelo lado esquerdo. Queria que você falasse aí, dentro desse equilíbrio do time, no caso do Rojas, questão do estilo de jogo dele, em que você vai ter que trabalhar ainda para ficar dentro desse ajuste, para você ter esse equilíbrio, e a importância de um Sinisterra, como a gente viu hoje, bem fisicamente, com confiança, partindo para cima, independente se é amistoso ou não, porque de amistoso foi só para quem estava do lado de fora, que dentro do campo a temperatura ficou quente. Olha, esta paragem serve também, e é um período em que nós temos a oportunidade de olhar para o mercado, e esse mercado tem sempre os 2 lados, o mercado de vendas e de compras. Nós tivemos de facto a saída do Kaique, que era um jogador importante para nós, procuramos
dentro das opções que poderiam estar disponíveis e dentro daquilo que era a nossa condição de chegar. Optámos pelo Gabriel, de facto, que é um jogador que tem um perfil que se encaixa naquilo que nós queremos em relação àquilo que é a forma como nós jogamos. É um jogador agressivo defensivamente, um jogador que tem uma boa atitude comportamental quando no momento defensivo, e é um jogador que também tem disponibilidade para poder atacar e ser um jogador que faça muito do corredor como nós pedimos e queremos que os nossos laterais façam. Portanto, tudo isto é um trabalho que é feito desde dentro de um grupo de jogadores que estão identificados já, que nós podemos dizer que temos jogadores identificados para qualquer uma das posições que temos no Cruzeiro, e depois em função das necessidades. Para nós, nesta altura, foi um mercado em que tivemos que, a mim preocupou mais a questão das vendas do que das compras, porque tivemos muitos jogadores a ser assediados, muitos jogadores, muitas propostas em cima da mesa para os nossos jogadores, porque desempenharam para ter essa procura. E acho que a nossa grande preocupação foi também manter a equipa equilibrada, podermos acrescentar numa ou noutra peça qualidade e competitividade à equipa, mas também estarmos preparados e capazes de corresponder àquilo que são as saídas, repondo com os jogadores dentro daquilo que é o perfil que nós entendemos, e depois agora o tempo, os jogos, a adaptação do atleta vai dizer muito, mas queremos nós acreditar que estamos a apostar certo e a conseguir compor a equipa face às saídas com entradas de jogadores com um perfil que eu, enquanto técnico, desejo, e também dentro daquilo que é possível para o Cruzeiro ir buscar nesta altura. Mister, boa tarde, Arthur Mesquita, Rádio 98. Ainda sobre mercado, como é o seu trabalho junto à diretoria nessa busca por reforços e qual o seu peso nessa decisão do Cruzeiro de quem buscar no mercado, quais posições endereçar? O meu papel é o papel de tentar, juntamente com o presidente, com o dono, com o Bruno Spindel e com o Joaquim da parte do Scout, de termos uma harmonia de pensamentos para podermos olhar sempre para aquilo que é o melhor para o Cruzeiro. Há momentos em que nós temos que ceder e saber que esta proposta ou aquela é importante para o clube e temos que ceder e vender, outras que recusamos. Nós recusamos propostas por jogadores do Cruzeiro e também podermos ter o mesmo alinhamento naquilo que são as chegadas. Obviamente que a mim, enquanto técnico e como líder daquilo que é o processo de equipa para aquilo que é o seu comportamento técnico-tático, a minha última palavra é sempre aquela que valida a chegada ou não de atletas, e essa responsabilidade eu assumo e tenho-a, sendo que eu peço e tenho esse papel também de pedir à estrutura que trabalha comigo nesta área de podermos escolher, perceber se temos capacidade e se o jogador se adapta e se encaixa naquilo que nós queremos para o Cruzeiro, não só hoje, mas também num processo que queremos de médio e longo prazo para aquilo que é o Cruzeiro, que consiga estar constantemente nos lugares de cima e capaz de poder lutar por objetivos maiores. Arthur, boa tarde. Pedro, da Rede Minas e da Rádio Confidência. Hoje você potencializou alguns garotos da base, o próprio Felipe Moraes, que entrou, fez um gol, entrou no segundo tempo, o Leles, que começou jogando, o próprio Vitor Lamonier, que teve oportunidade, e outros também que foram relacionados. A importância também dessa pausa para poder dar essa oportunidade aos garotos e também da confiança que o Felipe teve ao marcar um gol diante do torcedor. Obrigado. A questão da base é sempre um ponto importante quando falamos de projeto de clube. Nós podemos olhar e temos um trabalho que é feito de baixo para cima, em que procuramos potenciar esses jovens jogadores. Nesta altura, para mim, e face à ausência de competitividade ou de competição, se quisermos, permite-me ter esses jogadores comigo mais tempo. Permite-me também vê-los desempenhar num contexto mais exigente, porque é diferente de trabalhar com o Mateus Pereira e com o Gerson do que trabalhar com o colega do sub-20 ou do sub-17, e isso faz com que haja um crescimento de cada um desses jovens jogadores. Hoje tivemos mais alguns que estiveram connosco. A verdade é que acabámos por o próprio Filipe ter sido feliz na sua, digamos que estreia, creio eu, pela equipa principal, ainda que seja num amistoso, mas de podermos ter os jogadores como o Ryan e como o Vitor que desempenharam aquilo que era o que nós queríamos, e podermos nós vê-los jogar fora do contexto do sub-20 ou do sub-17, onde acabámos por ter aqui uma realidade para eles diferente também, mais exigente, mais nova, mas onde nós deste lado sabemos muito bem, temos a calma e temos a paciência necessária para perceber
qual o nível de prontidão desses atletas para poder estar disponível para o Cruzeiro, não só hoje, volto a dizer, mas também num curto prazo, porque isto é um projeto que tem alguns anos pela frente e, portanto, temos que fazer as coisas bem feitas para não errar. Ô Arthur, aqui, insistindo aí nessa parada que teve, essa retomada dos trabalhos, qual que é o maior desafio? Porque a temporada ela está na metade, né? Não se começa do zero. Como que se trabalha isso para um retorno, claro que não 100%, mas ganhando cada vez mais com o passar do tempo? Eu acho que o maior desafio para mim é tentar começar o mais próximo possível de onde terminamos. Porque nós terminamos a primeira metade muito bem, vínhamos uma sequência de jogos mesmo sem perder, uma sequência longa de jogos sem perder, e com jogos muito difíceis, basta falar de irmos ter jogado o Palmeiras, termos jogado na Bombonera com o Boca, por exemplo, entre outros, e nós temos uma sequência desses jogos, e não só essa sequência de resultados, mas de desempenho. E esse desempenho é que nos levou, como eu disse, para as classificações e também para os lugares cimeiros do Brasileirão, e esse acho que é o grande desafio, é nós podermos perceber que estamos a meio da temporada, portanto não há aqui todo um sem número de pontos para fazer do princípio ao fim, não, estamos a meio, portanto nós temos que chegar e tentar chegar fortes para podermos não perder daquilo que era a nossa rotina, o embalo que trazíamos de trás, para poder dar continuidade já nesta sequência de jogos que temos, começando já com o Internacional. Portanto, é este, para mim, um grande desafio e aquele que mais me tem motivado, mas também exigido para poder buscar dos atletas individualmente e da equipa coletivamente para os níveis que foi a forma como terminamos a primeira fase.